Estamos aqui para discutirmos uma temática bastante atual, a questão do ateísmo. Por que é atual? Porque nós vivemos uma ofensiva fundamentalista e obscurantista, na qual se diz que há uma conspiração ateísta para dominar o mundo, uma conspiração baseada na divulgação da teoria da evolução, no pensamento científico, né, na chamada ideologia de gêneros, e nós estamos aqui para iniciar essa conversa para tentar desconstruir o ateísmo. O que realmente é o ateísmo no sentido de um conjunto de determinações, certo? Então, é com esse objetivo que estamos aqui. Vamos lá, vamos bater o papo. O tema hoje é Desconstruindo o Ateísmo. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de afirmar que a crença ou não crença em Deus ou deuses é um assunto privado, certo? Todos e todas têm o direito de crer no que quiserem ou de não crer. Então, esse é o primeiro ponto. Os debates em torno de se é certo, se existe ou não vou entrar nessa discussão aqui, tá certo? O fundamental é que, de um ponto de vista, pelo menos de um referencial marxista, o importante é que o pensamento religioso, ou qualquer outro pensamento vinculado a ideias religiosas, não procure se impor a outros pensamentos religiosos ou não religiosos, e necessariamente não tente colocar a sua questão particular, que pode ser válida para quem segue essas crenças, como imposição para a maioria. Essa já é uma questão resolvida pelo processo revolucionário das revoluções burguesas, que separaram a igreja, em especial a igreja católica, aqui no Ocidente, do Estado. O que eu quero aqui dialogar é que muitas vezes se passa uma visão abstrata entre crer e não crer. Você não crê em Deus ou você crê em Deus. E a realidade, no concreto, não se coloca dessa maneira. O que eu vou querer demonstrar aqui é que o ateísmo tem uma gama imensa de variações. E vou fazer aqui uma afirmação aparentemente paradoxal. Mas, de uma maneira ou de outra, todos nós, em maior ou menor grau, somos ateus ou ateias. Certo? Por quê? Certo? Primeiramente, nem todo pensamento religioso está vinculado a necessariamente uma divindade ou não. Então, nós temos, por exemplo, religiões como o hinduísmo, que tem milhares de deuses. Temos religiões, certo? Práticas religiosas, como certas correntes do budismo, que não identificam ou acham que não é provável, não tem como comprovar a existência de um Deus pessoal, como existe nas religiões monoteístas tradicionais, né, do judaísmo, do cristianismo, né, e do islamismo. Também no jainismo, que é uma corrente religiosa, principalmente que existe na Índia, também não há a existência de um Deus pessoal. Da mesma forma, há religiões, como já foi dito aqui, com centenas, milhares de deuses. Certo? Então, não necessariamente existiria essa identificação entre religião e necessariamente um teísmo. Também a questão da sobrevivência, né, após a morte é uma coisa também muito complicada, muito complexa, certo? Porque nós somos de uma tradição ocidental que coloca que há a sobrevivência da alma depois da morte. Mas aí temos visões que a alma retorna com um certo período, né?
que é a teoria da reencarnação, que tem no espiritismo, mas que tem também no budismo, no hinduísmo, né? Outras que não, certo? Há, por exemplo, as pessoas que seguem, né? Por exemplo, os testemunhas de Jeová, aceitam que não há, entendem, né, baseado na leitura que tem da Bíblia, que não há uma alma separada do corpo. Também os adventistas do sétimo dia também advogam isso, não há uma alma separada do corpo, certo? Então, se morre, se adormece, certo? E depois, né, tem a ressurreição e ao julgamento final, e os pecadores e tudo serão aniquilados, certo? Então, nem inferno existe, ok? Então, olha, isso eu estou falando só dando um exemplo simples. Se nós olharmos o conjunto das crenças religiosas que existem no mundo, aí se torna muito mais complexo. O que eu quero é colocar aqui? Que se, por exemplo, você, né, é um católico, né, então, claro, abstratamente vai dizer, eu acredito em Deus, um protestante também acredita em Deus, né, um muçulmano também acredita em Deus, então a maioria da humanidade acredita em Deus. Mas, de fato, no concreto, você acredita em um Deus concreto que você tem fé, né? A fé é adesão. Então, é um Deus trino, é um Deus que tem como também uma figura principal a figura de Nossa Senhora, né, que no catolicismo é reconhecida como a mãe de Deus. Então, esse Deus que você crê, certo? É um Deus que, de certa maneira, e aqui tem uma questão dialética, né? Que nega, por exemplo, o Deus protestante que diz que Maria não é a mãe de Deus. Porque quando nós afirmamos alguma coisa, nós negamos outra. Então, desse ponto de vista, a crença no Deus católico, de certa maneira, é uma descrença no Deus protestante, é uma descrença no Deus judaico, é uma descrença no Deus muçulmano, né? É uma descrença nos deuses dos politeístas, né? Da mesma maneira, então, por exemplo, da própria Igreja Católica, se pegarmos, por exemplo, um católico tradicional, que é um católico tradicional, um católico conservador, que não aceita as teses do Concílio Vaticano II, que não aceita a teologia da libertação, que aceita a missa de sempre, a chamada missa em latim, certo? Então, o Deus que ele crê, católico, da Igreja Católica, é um Deus que nega, tá certo? O Deus, por exemplo, da renovação carismática, o Deus da teologia da libertação, que ele, inclusive, considera alguma dessas correntes que eles são, inclusive, ateus, porque nega o verdadeiro Deus, que é esse Deus dessa corrente tradicional. Então, um católico tradicionalista vai considerar, vai crer nesse Deus, que é um direito dele, mas vai descrer, certo? Então, ele vai ser ateu ou ateia em relação aos deuses, aos católicos, né, que aceitam um Deus que tem dons, que dá dons carismáticos aos seus fiéis, né, ou um Deus libertador, né? Da mesma maneira, então, vejam, um cristão, né, pentecostal, não vai aceitar, é claro, o Deus dos fiéis da Igreja dos Santos dos últimos dias, que são os mormons, né? Os judeus não é um Deus trino, né? Você tem um Deus Pai, que é físico, certo? Palpável, você tem um Deus Filho, que é palpável, e tem o Espírito Santo, que é um espírito, né? Então, são três deuses mesmo, certo? Então, ele vai dizer que isso é politeísmo, né? Então, que não vai aceitar de maneira alguma. Então, vai ser ateu em relação ao mormon, e o mormon vai ser ateu nesse sentido de não crer no Deus de um cristão pentecostal, certo? E aí os exemplos vão transbordando, né? Por exemplo, os testemunhos de Jeová não aceitam a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, diz que a trindade é um produto da cristandade, não do cristianismo. Isso seria uma heresia, um desvio. Certo? Então, eles jamais, né, os testemunhos de Jeová, são não só céticos, críticos, mas são ateus e ateias em relação ao Deus trino, tanto de católicos quanto de protestantes, né, tanto os protestantes tradicionais, luteranos, calvinistas, batistas,
como os pentecostais, tá certo? E, por exemplo, até os adventistas do sétimo dia, que mesmo sem acreditar numa alma separada do corpo, aceitam, né, creem no Deus Trino. Né? Então, o que é que eu estou dizendo? Que o ateísmo é relativo, né? Que todos vivenciamos, mesmo tendo crença, certo? Vivenciamos também uma experiência de ateísmo, que a gente, quem é católico vai, não vou dizer que a gente tem que respeitar todas as religiões, mas não vai crer num Deus que é de carne e osso, que já foi um ser humano um dia, como proclamam os, os mormons, certo? Como também há correntes protestantes tradicionais que não aceitam o batismo do Espírito Santo, ou seja, aceitam na época o Pentecoste, historicamente, mas não hoje, né? Enquanto setores pentecostais dizem se não tiver o segundo batismo, o batismo do Espírito Santo, não tem nem salvação. Algumas correntes dizem isso, ou seja, então não creem no outro Deus tradicional, certo? Então, veja, então, não há uma luta entre ateísmo e teísmo. Há uma gama, certo? De posições que vão de diversas formas de teísmo, de crença em seres superiores, sempre acima da natureza, que controla a nossa vida, que tem um plano para qualquer indivíduo concreto, e ao extremo, certo? Que é a posição, e aí sim, o ateísmo por si só, que vai não aceitar a existência de qualquer entidade acima da realidade que conhecemos, a entidade sobrenatural. Seja um Deus trino, seja o Deus judaico, seja o Deus islâmico, seja os deuses do politeísmo africano, do politeísmo hindu, certo? Seja os deuses, né, físicos, materiais da Igreja dos Santos nos últimos dias, certo? Então, quer dizer, essas crenças em deuses, de diversas formas, está vinculado também a um sistema de pensamento, a um sistema de rituais, né? A um sistema de posturas diante da vida, né? Então, é muito mais complexo, né? Também não nega que quem acredite em determinados tipos de deuses, tanto monoteístas ou politeístas, necessariamente são fundamentalistas, necessariamente negam a ciência, certo? E, inclusive, esses setores, né, esperamos, né, que esses setores também lutem por seus direitos, né, ter uma posição de respeitar o pensamento dos outros e por aí vai, né? Então, por que eu coloquei o tema desconstruindo o ateísmo, né? Porque geralmente você considera um ateu, como é passado pelo fundamentalismo, aqueles que não creem em Deus, mas em qual Deus? Né? No Deus, geralmente, as tendências fundamentalistas mais ostensivas estão ligadas, por exemplo, a determinadas correntes protestantes, também tem uma minoria católica, uma minoria também entre os muçulmanos, né? Mas esses mesmos setores que negam, combatem, utilizam com vários métodos, inclusive antidemocráticos, quem não aceita, quem não crê nesses seus deuses ou em deuses nenhum, certo? Se negam a reconhecer que eles também são ateus em relação às outras formas de divindade, de culto à divindade. O exemplo que se vê é, por exemplo, o preconceito cada vez mais ostensivo às religiões de matriz africana, por exemplo, em nosso país. Né? Porque eles têm o direito de cultuar os seus deuses, as suas divindades politeístas, vivenciar suas experiências religiosas, né? Contanto que essas experiências não prejudiquem os outros, como qualquer outra experiência religiosa. Né? Assim que nós temos uma convivência democrática, né? Para tentar superar esse mundo em que nós vivemos, dominado pelo capitalismo, e cada qual possa ser livre para exercer a sua personalidade e também de crer ou não crer. Né? Então, essa nossa conversa é um momento, eu achei importante fazer essa discussão, para nós discutirmos mais no outro encontro, o ateísmo do ponto de vista do marxismo, porque o marxismo é uma filosofia materialista e, consequentemente, é ateia, certo? Mas aí é tema para a nossa próxima outra conversa, tá bom? Então, ficamos por aqui.
dê um like, compartilhem e podem participar da discussão, colocar as posições que quiserem, né? Contanto, né, que sejam respeitosos, né? De ver, né? Eu, por exemplo, não creio em Deus nenhum, mas respeito muito quem crê em qualquer tipo de divindade, de deuses, né? Que seja trino ou politeísmo, contanto, né? Isso é próprio da diversidade da humanidade, né? Contanto que isso não se transforme num sistema de poder para oprimir outros setores sociais. Então é isso, até a próxima e curta o nosso canal do GPOST.